Na passada sessão legislativa, quando foi apresentado o relatório anual de segurança interna, ainda durante o governo do Partido Socialista, com José Luís Carneiro como Ministro da Administração Interna, o Chega contestou os números e questionou essencialmente os números, porque todos assistíamos às notícias, àquilo que passava e que vinha a público, e José Luís Carneiro e o Partido Socialista diziam que a criminalidade em Portugal tinha diminuído. Ontem, no meio do barulho das luzes, com a viagem de Zelensky a Portugal, com a campanha europeia a decorrer e com o debate ao final da noite entre os 8 candidatos, passou meio despercebido um assunto que foi a entrega do RASI, ou seja, o Relatório Anual de Segurança Interna, por parte do Governo no Parlamento. E agora, quando começamos a esmiuçar o RASI, percebemos, e analisando aqui algumas notas, que há 10 anos que não existiam tantos crimes. No ano passado, estão registadas 372 mil queixas, que é o número mais alto de queixas apresentadas às autoridades desde 2014. Este RASI apresenta ainda que a criminalidade no geral subiu, mas que o crime violento entre grupos de jovens e gangues, principalmente nas áreas metropolitanas, disparou significativamente. Dentro da especificidade dos crimes, é possível ver, através do relatório anual de segurança interna, que o tráfico de pessoas aumentou. Quem diria? Quem diria, quando nós andamos a alertar para a questão do tráfico humano, quando andamos a alertar que o facto de termos as fronteiras abertas e que não existe qualquer controle a quem entra, que estava a favorecer as máfias que traficam pessoas e que, obviamente, há pessoas que vêm escravizadas dentro deste processo. Por isso, o tráfico de pessoas aumentou 158%. Vou repetir, 158%, segundo os dados do RASI. Não é o Chega que diz. Os crimes de corrupção e financeiros dispararam também, correlacionados também o aumento do tráfico de droga. Processos de auxílio à imigração ilegal cresceram, fixem bem o número, 300%, segundo o relatório anual de segurança interna. Segundo o relatório tenta justificar, dizer que este aumento significativo do apoio e auxílio à imigração ilegal, que dizem que somos nós, que andamos a aumentar o medo das pessoas, etc. Estes 300%, segundo o relatório, deve-se essencialmente à extinção do CEF e à passagem de competências para a Polícia Judiciária e para a AIMA. Quem diria? Quando nós dissemos e alertámos várias vezes que a extinção do CEF era um erro e que colocava em causa a nossa segurança nacional. 138% de aumento nos crimes praticados por titulares de cargos políticos ou cargos públicos. Meus caros, eu acho que todos chegamos já à conclusão que não vale a pena virmos dizer que é o Chega que está a tentar alavancar o medo nas pessoas, porque as próprias autoridades já têm dificuldade em esconder os números e os resultados daquilo que é a atividade criminosa em Portugal. Os números tendem a piorar caso não façamos absolutamente nada. E, portanto, agora que estamos em cima da época de eleições europeias, é importante entender que o Pacto para as Migrações e Asilo é um atentado à soberania nacional e que grande parte dos crimes que aqui estão são correlacionados com tráfico humano, apoio e auxílio à imigração ilegal e, obviamente, a consequência de termos problemas sociais que determinam mais pobreza e, à partida, mais aptidão para o crime. Portanto, no dia 9 podemos já fazer a diferença e entender que o Chega é completamente contra este pacto das migrações e asilo e colocar a cruz no Chega. E a cruz colocada no Chega determina que teremos eurodeputados a defender aquilo que nós consideramos que é justo, ou seja, uma imigração controlada e não uma imigração desregulada desta forma que tem favorecido as máfias e o tráfico humano. Mas nós temos que começar a pensar muito seriamente o que é que estamos a fazer internamente à nossa sociedade e a consequência está aqui. O relatório anual de segurança interna desta vez já não consegue mentir. Não sei se estes serão números fidedignos, porque se contestámos e questionámos os do ano anterior, quisemos inclusive que fossem escrutinados de uma forma mais premente, mas o Partido Socialista, com o seu rolo compressor de maioria absoluta, não permitiu.
Portanto, não posso de maneira nenhuma dizer que estes agora estão bem, mas tenho poucas dúvidas que, se não estiverem bem, estarão sempre nivelados por baixo em relação àquilo que está a acontecer. E não vale a pena continuarmos a tirar areia para os olhos, nem continuarmos a dizer que não está a acontecer absolutamente nada, porque bastava nós assistirmos aos noticiários e ver as televisões e entendíamos perfeitamente o que é que está a acontecer, mas mais importante do que aquilo que é televisionado e daquilo que estamos como meros espectadores, é o sentimento de insegurança da própria população e é o facto de cada vez mais, em determinadas zonas do país, e cada vez são mais as zonas do país, nós sentimos o sentimento, passa a redundância, de insegurança, e sentimos que as pessoas começam a ter muito medo em relação a determinadas zonas do país e a determinadas horas para poder circular. E virá sempre a conversa da esquerda, de dizer que nós estamos apenas a alimentar o medo. Não, não estamos. Aquilo que estamos a fazer é alertar antes que seja tarde demais.